Bom dia para todos. Estou pregando desde o ano passado no livro de Salmos. E agora, a última exposição foi no Salmo 19. Então não tenho como continuar a exposição sem pregar no Salmo 23. Eu já preguei algumas vezes aqui no Salmo 23. E hoje, uma das vezes foi no aniversário do irmão Hermenegildo. E hoje eu gostaria de, mais uma vez, durante algum tempo com vocês aqui, voltar para este salmo tão querido, tão amado, tão conhecido. Pelo menos o primeiro versículo disputa com João 3,16, na questão do conhecimento. E as pessoas, nós crentes, conhecemos bem este salmo, pelo menos sabemos como começa o salmo. E também as pessoas, até que não são crentes, conhecem o Salmo 23 e apreciam. Então, um salmo muito apreciado. Então, como pastor nesses anos todos, eu preguei algumas vezes no Salmo 23. Eu tenho certeza que, terminando a exposição do Salmo, muitos irmãos aqui vão dizer assim: esse salmo poderia ter sido escrito por mim. Esse salmo retrata a minha vida, retrata a minha história. Eu sei que muitos. E quando a gente está preparando uma pregação, nós nos lembramos sempre dos irmãos. Eu quero dizer assim que eu não abrigo no meu coração, às vezes tem um pecado vai ser exposto, não é? Uma situação pecaminosa vai ser exposta com a pregação. E é muito bom a gente pregar a questão da Bíblia em sequência, porque a gente não escolhe, ninguém pode pensar assim da gente, né, pastor Ackley? O pastor hoje pregou para mim. Hoje ele pregou assim para me afrontar. Ele pregou para me envergonhar. Ninguém pode acusar, por quê? Porque nós temos uma sequência de pregações. Entendeu? E eu rechaço, eu tenho certeza, pastor Ackley também, que quando nós vamos falar sobre um pecado, e a gente sabe que um irmão está vivendo essa situação na vida, na família, eu tenho certeza que nós não temos nenhum prazer em fazer isso. Muitas vezes nós gostaríamos até de pular aquilo, falar, não, nós não queremos falar nisso. Se pudéssemos. Então nós não temos. Mas em outras vezes, quando nós estamos nos preparando para pregar, nós nos lembramos de alguns irmãos, e a gente, lendo o texto, a exposição, a gente lembra de um irmão muito abençoado, não é? A gente vê essa história combina com esse irmão. Então eu quero confessar que eu lembrei muito de vocês, muitos irmãos aqui, fazendo o estudo no Salmo 23, nos comentários que eu li, pregações que eu ouvi, Salmo 23, e eu lembrei especialmente do irmão João Batista. Lembrei muito de João. Falei, João, eu gosto muito de ouvir este salmo, porque tem muito a ver com a vida dele. E vai ser uma pessoa que vai agradecer muito a Deus no final deste salmo. Vai dar glórias a Deus no final deste salmo, da exposição do salmo. Mas ele não está aqui, ele viajou, foi aniversário dele ontem, então ele foi para Italva, me parece. Mas aqui nós estamos filmando e nós vamos passar para ele. Né, João? Quero deixar os parabéns e dizer que eu lembrei muito de você, com meu amigo, na exposição, na preparação deste salmo, e na exposição eu vou lembrar e você vai saber por quê. Tá bem? Mas vocês também vão entender. Então eu quero que vocês olhem para este salmo, pensando na história de vocês, tá bem? Bom, vamos tentar colocar este salmo aí no Data Show, para que todos possam acompanhar. Salmo 23, salmo bem conhecido, nós temos decorado, nós sabemos este salmo de cor. Eu quero convidar os meus irmãos queridos para lermos. Se a gente conseguir projetar, nós vamos ler juntos, entendeu? Vamos dar um tempinho para lermos juntos este salmo, tá bem? Queria convidar vocês para se colocarem de pé, porque depois vocês vão ficar um tempo. Sempre eu prego 20 minutos, o pastor Ackley prega de 50 a 1 hora, eu prego 20 minutos. Então, nos próximos 20 minutos que eu vou pregar, ele fala que prega meia hora, mas pode ver nenhuma pregação menos de 1 hora. Fala 1 hora,
Por isso que ele está pregando à noite, para ninguém perder o ônibus. Tem um ônibus que passa aqui 11h30, então ele está pregando à noite, que todo mundo reclamou que está perdendo o ônibus, aí passou para a noite. Eu estou de manhã com 20 minutos. Vamos lá. Tem não? Então tá bem. Então olha só. Mas nós sabemos de cor, né? Acho que nós sabemos de cor. Vamos tentar? Vamos tentar. O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Gera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os irmãos podem sentar. Se eu lembrar, no final, eu vou perguntar quantos irmãos que este salmo tem a ver com a sua história. Tá certo? Esse Salmo 23 foi escrito por Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E ele, quando começou a pensar no cuidado de Deus, no seu relacionamento com Deus, na maneira como o Senhor o tratava, ele pensou e lembrou da maneira como ele tratava as ovelhas. E como que as ovelhas dependiam dele, porque a ovelha é um animal dependente. Ela precisa do pastor. Ela precisa da orientação do pastor, ela precisa dos cuidados do pastor. Se ela é um animal que, se não tiver um pastor, ela vai morrer. Ela depende do pastor. Então, ele diz o seguinte, que ele fala dessa dependência de Deus, ele começa falando sobre isso. Por isso que ele diz, a primeira é a figura do pastor, ele vai falar de verdes pastos, águas tranquilas, a condução pelo caminho certo, presença constante, mesmo no perigo, vai falar de vara e cajado, que tem a ver com isso. Do versículo 1 ao versículo 4, é a figura do pastor. Ele diz que o Senhor, é o meu pastor. É a primeira coisa. Ele não diz que o Senhor é o nosso pastor. Ele diz, não, o Senhor é o meu pastor. Eu tenho um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele é o meu pastor. Eu me relaciono com Ele. Então, ele não usa nosso, ele não usa nós. Ele está usando o pronome na primeira pessoa. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Ele diz, por isso, nada me faltará. Essa é a versão que nós decoramos, nada me faltará. Mas no hebraico, não está assim. Está conforme a NVI. Olha aí o que está dizendo a NVI. O Senhor é o meu pastor, quem está com a NVI aberta, e diz o quê? De nada terei falta. É exatamente isso que está no hebraico. De nada terei falta. Porque é bem diferente, irmão Antônio Luiz, dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos a ideia, o seguinte, que como eu já ouvi muitas pregações, talvez eu tenha pregado isso também, que aí eu tenho tudo. Se nada vai me faltar, eu tenho tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então não me faltará um Lamborghini, não me faltará um Corolla, não me faltará uma casa lá na Bicuda Grande, eu vou comprar uma casa. Eu vou fazer uma viagem a Miami, não vai faltar uma joia, eu quero uma joia, não vai me faltar nada. Então, o Senhor funciona como se fosse uma dispensa para nós. Mas não é isso que Davi está dizendo.
Ele está dizendo, de nada terei falta. Ou seja, eu não terei falta daquilo que eu preciso. O Senhor é o meu pastor, eu não terei falta daquilo que eu preciso. Então, Davi, ele olha para a sua história e ele diz assim, Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada. Não é por isso que vocês estão aqui? Não é por isso que você está aqui hoje? Momentos difíceis. Muitos irmãos aqui passaram momentos difíceis, não é? Cozinhando ali o macarrão, só tinha macarrão, um fogão, um fogareiro, uma boca só. Numa casa, eu imagino os dois camaradas sentados assim, próximo ali ao fogareiro, depois de um dia de trabalho, cansados, sentados, esperando ali o macarrão ficar pronto. Geralmente ele fica pouco tempo, mas eles estão ali ansiosos. O que eles têm para comer é isso. Mas não faltou o macarrão. Entendeu? Às vezes não tinha o peixe, não tinha carne, mas tinha um angu. Então não faltou a comida, não faltou a água. Né, Luiz Eduardo? Não faltou. Por isso que vocês estão aqui. Porque o Senhor não deixou faltar nada. Davi está olhando, está pensando e está dizendo, foi exatamente por isso que eu passei. Então, ele diz, o Senhor, eu fiquei tranquilo quanto à minha provisão, o Senhor meu provedor. Porque no versículo 2 ele diz, em verdes pastagens me faz repousar. A gente tem que entender que Davi escreve isso aqui quando ele estava em Israel. A geografia de Israel é bem diferente da nossa. Então a gente vai lá para Bicuda, Monte fomos, tudo verdinho, tudo bonito, cheio de pastagens, bonito, né? Tudo bonito, a fartura. Mas não é assim Israel. Quando a gente vê as fotos, os filmes, quem já foi, sabe que é bem diferente a geografia. Tem deserto, tem lugares, irmão Taliba, que fica 6 meses sem chuva. Aí o pastor sai de casa, porque ele não tem a comida, pega as ovelhas no curral e vai procurar um oásis, um lugar. Então aqui, aí ele vai para um lugar, o Davi fazia isso, e ele está dizendo, Deus faz isso comigo. Ele me tira do deserto, ele vai para um lugar, e ali, eu acho assim, verdes pastagens, onde eu posso não apenas comer, mas também descansar. Então o Senhor me leva a lugares desertos, difíceis, ele vai com trabalho, entendeu? Com muito trabalho, com muito amor, com muito cuidado que a ovelha precisa, cuidando para que nenhuma se desvie, e vai para aquele lugar verdejante, lá no deserto, hein, Evandro? Vamos pensar, lá no deserto, não é igual aqui, ele vai levar. Então, o Senhor me deu comida. Também ele diz que ele me conduz a águas tranquilas. Então, a ovelha é um animal muito medroso, entendeu? Ela tem pouca inteligência, ela tem pouca visão, a ovelha tem muito medo. E como a região tem muitas montanhas, tem montanha de 2.800 metros de altitude e tem lugares 400 metros abaixo do nível do mar. E a pessoa passar por essa região, a ovelha tem muito medo. Então tinha muitas águas com corredeiras, muitas corredeiras. E a Bíblia diz aqui, Davi está dizendo, Deus, o meu pastor, ele tem o cuidado de me levar para as águas tranquilas, para eu beber a água com águas tranquilas. Naquele lugar onde eu não vou correr perigo, naquele remanso, o meu pastor me leva para aquele lugar, para aquele remanso. Também ele diz que ele refrigera a minha alma. A palavra aqui, ela significa restaura o meu vigor. Ele restaura a minha vida. Ele me dá forças. Ele me dá forças.
Davi está dizendo assim, teve momentos que eu estive muito desanimado. A gente lê os Salmos, ele está em momentos que ele está muito desanimado, ele está enfraquecido, parece que ele está derrotado, parece que ele acaba, mas daqui a pouco ele escreve um outro salmo de vitória, um salmo de contentamento, um salmo de adoração. E é isso que acontece na vida da gente. Às vezes nós estamos assim sem forças, sem vigor, sem ânimo. Situações difíceis, enfrentando situações difíceis em casa, na saúde, no emprego. Então, muitas vezes, nós lidamos com irmãos aqui na igreja, no chão. Mas daqui a pouco, esses irmãos estão fortes. As suas forças foram renovadas. Então, querido, pensa se esse salmo não tem a ver com você. Pensa quantas vezes você também esteve assim, talvez esteja hoje assim. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você sabe, como a gente pensa assim, de onde essa pessoa encontrou força? De onde eu tirei? A Bíblia diz, Deus, Ele restaura o meu vigor, Ele me dá força, Ele é o meu provedor, mas Ele também é o meu restaurador. Diz que também o Senhor, Ele guia pelas veredas da justiça. A palavra literalmente Ele me guia por um caminho reto. Deus me guia por um caminho reto. Então, haviam caminhos, alguém disse que lugares, acontece muito hoje, né? As carroças passavam, várias carroças passando, terra fofa, passando, chovia, e aquele lugar se tornava um caminho firme. Ele está dizendo, Deus me guia por caminhos retos. Então é interessante que Davi está dizendo, eu cheguei até aqui, hoje eu amo a Deus, hoje eu sou o rei de Israel, eu tenho temor a Deus, mas isso não se deve a mim, isso se deve ao Senhor, não fui eu. Não foi a minha força, não foi a minha habilidade, não é a minha fé. Pastor Ruiter, eu fico tão contente, eu tenho sido tão feliz. Como que o Senhor passou a sua juventude? Como foi a sua adolescência? Eu me converti quando eu tinha 13 anos. E aí eu decidi levar Deus a sério. E eu passei a ler a Bíblia sempre. A Bíblia foi sempre o meu norte. Eu busquei o Senhor em tudo, nos meus namoros, no meu noivado, como jovem, no meu trabalho. Então, eu orei sempre. Eu fui um homem de oração. Então, esse é o segredo. Foi esse não. Nem Davi falou isso. Se Deus deixasse por minha conta, por sua conta, por nossas decisões, quantas coisas erradas teríamos feito? Quantos casamentos errados teriam acontecido aqui dentro? Quanta coisa que Deus evitou você, às vezes no namoro, no noivado, de acontecer algo terrível. Quantas profissões que você pensou, quantas cidades que você pensou em morar, quantas decisões você falou, eu vou fazer isso, e Deus não deixou, porque estava guiando você por caminhos certos. Então a questão não fui eu, Davi não fala fui eu, foi Ele me guiou, Ele pastoreou. Eu tomei decisões erradas, eu ia fazer uma grande besteira na minha vida, alguma coisa aconteceu, eu não fiz. Deus, queridos, Deus. Se eu tivesse, lembrei de João, entendeu? Lembrei de João, antes da dona Marli, ele namorou ele é namorador, né? Ele não era crente também. Aí, João, se você tivesse casado, João, com aquela namorada sua, com aquela outra, para João, como estaria a sua vida? Mas Deus guiou, Deus não deixou. Aí a moça às vezes está chorando, você chorou o tempo todo. Lembra? O rapaz foi embora, ou a moça te abandonou e você ficou chorando, queria morrer. Seus pais ficaram preocupados. Você não estava entendendo nada, a vida acabou para você. Deus estava conduzindo você pelo caminho certo.
Deus estava conduzindo a sua vida. Hoje a gente nem lembra disso mais, das coisas, das crises que passamos. Deus, na sua vida, conduzindo, não foi você, porque se deixasse por sua conta, você ia quebrar a cara. Talvez nenhum de nós estaria aqui hoje, se Deus deixasse por nossa conta, se Ele não nos conduzisse pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Não foi você que dirigiu os seus caminhos, foi o Senhor. Sabe por que Deus não deixou você se arrebentar? Por amor ao seu nome. Por amor ao nome de Deus. Existe uma aliança que Deus fez conosco. O Senhor, ele assumiu um compromisso nessa aliança. Nós temos responsabilidade de compromisso, e o Senhor também, ele fez promessas. Então, por causa do seu nome, não foi tanto por causa da gente, por causa do seu nome, o Senhor nos preservou. Também a Bíblia diz, versículo 4, que Ele é o nosso protetor. A versão antiga diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No hebraico, eu acho que a NVI corrigiu, como que está no versículo 4 na NVI, por favor? Como que está? Então, olha só, muito bem. Ainda que eu ande, é diferente de mesmo que eu ande. Mesmo que eu ande, está dizendo o seguinte, mesmo que eu andar, está dizendo o seguinte, que eu vou andar mesmo. Nós vamos passar momentos difíceis, já passamos. Passar pelo vale da sombra da morte. Então, mais uma vez, é o relevo de Israel. Às vezes, o caminho que o pastor tinha que passar com o rebanho era um local, um despenhadeiro. Vale da sombra da morte, porque havia risco de cair e morrer mesmo. Morrer. Tinha animais também perigosos. Mas ele diz o seguinte, ainda, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, vamos deixar o nervosismo para lá. Às vezes, é um péssimo testemunho que nós damos, como crentes, quando nós cedemos ao pecado do desespero na vida da gente. Não combina. Entendeu? Eu sei que não está fácil para você, eu sei que não é fácil, eu sei que não está difícil uma situação que sempre... Mas olha só, o meu pastor, que é o meu provedor, que é o meu guia, ele está comigo. Não temerei mal algum. Vale da sombra da morte, risco de morte. A situação é grave. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos deixar o nervosismo, gente. Vamos deixar. Aquele apavorado, olho arregalado. Crente, olho arregalado, pastor. Isso é pecado. Se Deus está conosco, nós não vamos temer mal algum. Eu não estou prometendo que Ele vai nos livrar sempre. Porque nós já aprendemos que Deus, às vezes, nos livra da morte. E, às vezes, Deus nos livra através da morte. Deus nos livra da morte, às vezes, Deus nos livra por meio da morte. Porque tem muitas coisas piores do que a morte. Entendeu? Eu tenho certeza que Fernanda prefere velar o meu corpo aqui do que eu passar pela vergonha da traição. Ela prefere os 4 filhos e ela vai chorar aqui. E ela vai chorar, vai saber que eu estou no céu, que eu estou com o Senhor, do que ela passar pela vergonha da traição. A traição é pior do que a morte. E tem outras coisas. Tem outras coisas piores. Então, às vezes, mas a verdade é o seguinte, o Senhor, Ele está com a gente. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é uma arma também de proteção. É verdade que ele também resgata a ovelha com aquele gancho, ele resgata a ovelha. A vara pode ser utilizada para disciplinar a ovelha, mas é também um instrumento é a arma do pastor para lidar com os animais selvagens, é o cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam.
A tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor, então, está armado para proteger a ovelha. Deus cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. Ele supre, ele guia, ele protege. Então, Davi analisou a sua vida e ele diz: até aqui o Senhor proveu, o Senhor guiou, o Senhor restaurou, o Senhor protegeu. E aí eu fico pensando o seguinte, aí uma grande questão: o quanto você é grato a Deus? Quanto você é grato a Deus? Quanto você agradece, não é? Feijão chegou na sua casa, gente, foi Deus que deu. A carne, Deus. Você olha assim, você tem uma colher. Gente, Deus providenciou. Eu estava estudando isso essa semana, e aí Fernanda, computador, estava trabalhando no computador, ela colocou bondosamente, né? Um prato assim com uma comida saborosíssima, né? Bem natural, ao lado do computador, colocou, e depois ela saiu, foi descansar, e um tempo depois eu apanhei aquela comida, já fria, né? Sentei perto dos meus meninos, fazendo devocional, os meninos, um fazendo devocional, o outro brincando lá no celular. E aí eu olhei e comecei a orar, lembrando disso. E aí, gente, eu não conseguia parar de orar. Eu vejo como que nós somos ingratos na hora de agradecer a Deus. Fazemos mecanicamente, fazemos sem nada no coração da gente. E Deus sabe, é diante do rei que nós estamos fazendo, e nós não temos aquela gratidão sabendo que foi o Senhor o nosso provedor. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção para vocês para o versículo 5, porque agora vai mudar a figura. Agora não é mais do pastor. Existe uma mudança aqui. O versículo 5 tem uma mudança importante. Agora a mudança é de um anfitrião, um amigo anfitrião, que ele é uma pessoa que tem posses e ele vai receber você na casa dele. Mas ele vai receber você de maneira muito maravilhosa. Ele vai fazer assim o melhor que ele puder, ele vai fazer por você. Entendeu? Muitos aqui, quase toda a igreja já desfrutou da hospitalidade de Marcos Badigé para uma refeição na casa dele. Quem não foi, entra na fila. E vai. Então a gente chega lá na casa do Badigé, está um panelão assim, naninha, gorrinho na cabeça, prepara, como se estivesse na coisa. Depois de um dia inteiro de trabalho, de luta, se acordou muito cedo, preparando um peixe ensopado. Mas lá o peixe frito já está pronto também. E aí a alegria de receber as crianças, entendeu? Receber assim com honras. Que honra. Então, o texto é exatamente sobre isso que ele está falando. Olha o versículo 5. Olha o que ele está dizendo, por favor. Preparas um banquete para mim, uma mesa perante mim, uma mesa farta, muita comida. É a casa do Badigé. Mesa farta, um banquete perante mim, à vista dos meus inimigos. O que ele está dizendo para isso? Que Deus, a figura do pastor ficou pobre. Ele queria dizer o seguinte, que Deus não apenas é o meu provedor, o meu protetor e o meu guia, mas Deus vai além disso. Deus nos abençoa, Ele vai além, Deus é muito generoso. Então, agora ele está dizendo, a figura, ela é pobre. Então ele vai falar, agora ele vai falar talvez ele como um rei, recebendo um ministro de Estado, recebendo um outro rei. Agora ele como rei, ele vai oferecer um banquete para uma pessoa importante. Então naquela mesa, carne, muita comida, não é? A gente falando isso perto da hora do almoço é complicado, mas aquele banquete maravilhoso. Então ele está falando, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que é isso? A ideia é o seguinte, o inimigo aqui, é o inimigo que queria matar ele. Davi falando, teve um inimigo que queria me matar, mas Deus foi tão bom, que Deus preparou um banquete,
E o inimigo ficou olhando, só olhando, e eu fui honrado por Deus. Eu lembrei, lá na Serra eu falei, que eu lembrei da história de Mardoqueu e Amã. Amã queria matar Mardoqueu, e no final a Bíblia diz que Amã teve que honrar a Mardoqueu, carregando, desfilando com ele, em triunfo, na presença do seu inimigo. Deus o honrou. Unges a minha cabeça com óleo. A gente tem que voltar para o costume daquela época. Quando você chegava numa casa e a pessoa estava muito contente com a presença, ele colocava um óleo perfumado na sua cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. Então, óleo perfumado, dizendo, você é bem-vindo. É uma honra receber você. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice é o copo de vinho que simboliza alegria, e agora ele está transbordando, é o cálice transbordando, uma alegria transbordante. Ele está dizendo, Deus, Ele foi além, Ele foi muito além do que ser o meu provedor. De fato, Deus é o meu melhor amigo. E no versículo 6, é a conclusão do texto. No versículo 6. Vamos ler juntos? Versículo 6, se vocês estarem comigo, por favor. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então, olha só, gente, preste atenção. Então, Davi está descrevendo o seu relacionamento com Deus. Ele é o meu pastor que cuida de mim. É o meu pastor que não deixou faltar o que eu necessito para sobreviver. O Senhor que me protege. Ele não me abandona nos momentos mais difíceis. O Senhor esteve comigo. Ele renovou a minha vida. E Ele é tão bom para mim que Ele me recebe com honras. Os meus inimigos foram humilhados. Deus humilhou meus inimigos diante de mim. Então, na empresa, na minha empresa, os caras queriam tudo acabar comigo, arrastar o meu tapete, e Deus me qualificou, Deus me promoveu, foi Deus, a mão de Deus me promoveu, agora eu sou o chefe deles. Entendeu? Acontece isso, eles queriam puxar o meu tapete, e agora eu sou o chefe deles. Olha só que coisa, olha o que Deus fez comigo. Então, Deus foi muito além. E agora Ele vai dizer o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que Ele está dizendo? A bondade de Deus é diferente de misericórdia. A bondade de Deus é aquilo que Deus faz para todo mundo. Por exemplo, o sol de Deus é a bondade dele. Está brilhando aqui, está brilhando no pessoal do bar, pessoal que está na praia, o pessoal que não quer saber de Deus. Deus, a horta, nós temos uma horta em casa, e a nossa horta está muito linda, mas a casa do meu vizinho, que não tem nada a ver com Deus, ele também colhe. Isso é bondade de Deus. A chuva que cai sobre maus e bons. Mas a misericórdia ou fidelidade é uma palavra hebraica que indica, e o pastor Fernando que poderia traduzir, falar melhor essa palavra, é uma palavra hebraica que significa o seguinte, que é uma coisa que Deus dá só para os que estão unidos a Ele. Entendeu? A misericórdia é algo que Deus dá só para os seus. É um mimo que Deus dá só para os seus. Ele está dizendo o seguinte, eu sei que a bondade e a misericórdia, tanto a bondade que Deus dá para todo mundo, mas a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, o amor constante e leal de Deus, vai me acompanhar. E a palavra aqui significa perseguir. A palavra aqui é como um inimigo perseguindo, como se o seu inimigo estivesse te perseguindo. Você correndo e o pitbull atrás de você. Ok? A palavra é essa. Você está correndo e o cachorro bravo lá, o pitbull, lá está correndo atrás de você. A palavra é essa, significa o seguinte, que a bondade e a misericórdia de Deus vão perseguir você até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida você não vai conseguir escapar nem da bondade, nem da misericórdia de Deus. Davi está falando do futuro. Eu sei, certamente, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus, a bondade e a misericórdia vão me acompanhar para sempre, vão me perseguir. Gente, que coisa maravilhosa é essa?
Agora você é crente. Por mais que você corra, você vai correr. Bondade e misericórdia, hein, Vitor? Correndo atrás de você, Deus falando. E aí ele termina dizendo o Salmo, a conclusão é, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E a NVI dá uma versão também possível, que é, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É isso? Voltarei à casa do Senhor. A casa do Senhor é o templo, para eles lá, ok? É o templo. E para que ele quer voltar à casa de Deus ou quer morar na casa de Deus? Era o templo lá, porque ele quer fazer o seguinte, eu agora, por causa disso, eu quero agradecer muito a Deus. É no templo que eu agradeço. É junto com os meus irmãos que eu louvo a Deus. Então eu vou lá para agradecer a minha vida agora por causa de Deus, que é o meu pastor, que é o meu provedor, que me cerca de bondade e misericórdia, aquele que me dá vigor. Eu agora vou adorá-lo para sempre. Eu vou cultuar a Deus sempre que eu tiver oportunidade. Eu quero estar junto com o povo de Deus. Eu quero adorar a Deus. E ele termina o Salmo dizendo isso. Aí eu pergunto, né? Pergunta que eu não esqueci. Quantos poderiam, aqui estão aqui presentes, poderiam ser muito bem ter sido o autor deste Salmo? Quantos compartilham com Davi da mesma coisa, dizendo o seguinte, pastor, o senhor pregou, quando Davi escreveu essa poesia, escreveu sobre mim. É isso aí, pastor. Tudo que o senhor falou, tudo que o Salmo está falando, é a minha vida. Deus tem sido, de fato, o meu pastor. E é exatamente isso que tem acontecido na minha vida. Falei de João Batista, porque eu tenho certeza, João, que este Salmo é o seu Salmo. Eu sei. Eu sei que é o Salmo de muitos aqui. Termino dizendo o seguinte. Deus me persegue com a sua bondade e fidelidade. O amor de Deus não nos deixa, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus nos perseguirá para sempre. Jesus é o meu bom pastor. É o bom pastor que deu a vida por mim. Lá em João 10, 11, ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o meu melhor amigo. Ele diz que já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Você tem reconhecido as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Todos nós aqui, eu tenho certeza absoluta, que todos nós aqui temos mais do que feijão e arroz e uma muda de roupas para vestir. O feijão e arroz que você tem e a sua roupa vem de Deus. Você tem mais do que isso. Eu imagino qual o tamanho que deveria ser da nossa gratidão a Deus. E às vezes nós reclamamos. Estamos insatisfeitos. Que ofensa para Deus, muitas vezes nós fazemos. Estamos reclamando, insatisfeitos. Já temos tanto e nós não estamos satisfeitos. Nenhuma adoração surge de verdade sem o conhecimento de quem Deus é e de como Ele age na nossa vida e no nosso coração. Por que nós, no culto, né? Certamente hoje, com certeza, tem pessoas displicentes. Talvez, isso está dizendo nada para mim, pastor. Sabe por quê? Porque você não sabe quem é Deus e nem você não reconhece a maneira de Deus agir na sua vida. Aí você não adora. Aí as músicas, você faz mecanicamente, você vem, nem sabe por que veio aqui, já está com pressa de ir embora.
Sabe por quê? Porque você não conhece a Deus e nem reconhece como Deus age na sua vida. Por isso que você não consegue adorá-lo como deveria adorar. Por isso que outros irmãos estão coração batendo mais forte. Alguns lágrimas nos olhos. E alguns loucos para cantar a Deus, cantar um hino a Deus, de adoração a Deus. Se o Senhor não é o seu pastor ainda, siga-o, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e confie em Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador. Aí você vai ter um pastor. E obedeça, obedeça, como nós aprendemos hoje, obedeça. E você vai ver tudo isso se concretizando na sua vida. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar? Queria convidar vocês para se colocarem de pé, por favor. Eu queria agora fazer assim, qualquer irmão que, ouvindo o Salmo, e falou assim, pastor, quando Davi descreveu a história dele, ele descreveu a minha história. Qualquer irmão que tenha se identificado com este Salmo e queira agradecer a Deus, porque eu me identifiquei com ele. Mas eu queria que o irmão me representasse diante de Deus agora. Qualquer irmão ou irmã pode agradecer a Deus, porque Ele é o nosso pastor e Ele é o amigo que nos hospeda. Por favor, ore, por gentileza.